Olá a todos, estamos aqui no Caminho no Dharma de novo, eu, Ana Cristina Coda e a Rebeca Sharp. Rebeca, só para você saber, no Caminho no Dharma, eu não sou anfitriã, nós somos co-hosts, tá? Então, a casa é sua, tá? Completamente sua. Tá. Mas bem-vindos quem estiver assistindo a gente, né? E a gente vai conversar hoje um assunto que nós meio tateamos no primeiro vídeo, que é sobre o feminino e como esse feminino se perdeu. E esse assunto começou porque eu acompanho a Rebeca há um certo tempo e ela saiu assim de uma pessoa completamente desprovida de vaidade, né? Mesmo por uma coisa que foi assim uma descoberta do feminino, foi um processo muito lindo. E eu estava conversando com ela que eu não acho que ela estava buscando o feminino, ela estava buscando uma desconstrução, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente busca o feminino, mas a gente também não sabe direito mais o que é esse feminino, a gente não sabe muito mais o que a gente está buscando, né? E eu queria que a Rebeca contasse para mim um pouco, para todo mundo, porque eu nunca conversei com ela sobre isso, o que aconteceu, né? Como é que foi? Né? Como é que foi esse processo? O processo de encontrar o feminino, você disse. Bom, para começar, que nem você falou, eu nunca estava buscando isso. Nunca foi uma área de interesse. Eu nunca li livros, tipo, Mulheres que Correm com os Lobos, ou o Red Moon, que é um livro sobre a menstruação, que te conecta com a força do ciclo menstrual e as luas. Nunca me interessou isso. Um pouquinho me interessa agora, mas não o suficiente para eu mergulhar nesses assuntos. Então, externamente, eu nunca tive nenhum gancho de interesse com o feminino em si. O que sempre me propulsionou para frente era uma prática interior que não trazia nem o feminino nem o masculino. Era uma busca que tinha a ver com a minha alma, com a minha mente, com o meu desenvolvimento. Então, eu acho que também dentro do budismo é uma prática mais masculina. Visualmente, é um mundo 100% masculino. Você só vê monges, praticamente. Os mestres são quase todos homens. Você segue a carreira de um monge até geshe, até lama. Ou seja, a gente recebe muita informação masculina. E eu acho que essa esse approach monástico mais masculino também me interessava muito, que era algo que para mim ia quase além da sexualidade. E também eu estava tão imbuída nos ensinamentos que qualquer coisa, o feminino ou o masculino, tudo parecia extra, parecia algo que fazia parte do samsara, ou algo do mundo lá fora, que realmente o que era importante era que nem o Buda sentar ao pé de uma árvore e fechar os olhos e entrar e continuar entrando above everything else. Então, qualquer coisa fora disso era, era distração para mim. Você ficou nesse processo E quanto tempo? Só para ter uma noção, assim, que você se dedicou. eu me dediquei furiosamente, vamos dizer assim, por, por uns 12 anos. Eu entendo o que você quer dizer com furiosamente. Então, 12 anos, eu não pensei que tivesse sido tanto. Né? Assim, não furiosamente, mas de uma entrega total. Uma conexão muito forte e uma entrega total, absoluta. Tanto que um momento o Lama Gancha falou, vai para esse monastério na Alemanha. Aí eu já conheci esse monastério. Era um monastério de mulheres, monjas mulheres, na Alemanha.
Aí eu pensei durante muito tempo, eu estava em Borobudur na época, eu perguntei para o Lama Michel. Na época eu estava fazendo muita tradução também de textos budistas do inglês para o português. E aí eu perguntei para o Lama Michel, eu falei, Lama Michel, você acha melhor, tem o melhor uso do meu tempo? Aprender alemão e todas as rezas e os guru pujas, etc., em alemão, e virar uma pessoa alemã? Ou usar esse tempo que ia me levar para aprender alemão e ser uma monja alemã e usar para traduzir textos do português para o inglês e vice-versa? Porque na minha cabeça eu falei, talvez é um waste of time eu passar 5 anos aprendendo alemão perfeitamente e me conectando com mantras numa língua que não é minha. Aí o Lama Michel concordou e falou, eu acho melhor você usar esse tempo para traduzir. Então eu acabei não indo. Você pensou em ser monja? Muito, desde o começo. Desde o começo, não tinha dúvida. E como eu não podia ser, vamos dizer, eu teria que sair do Brasil, teria que mudar de país, teria que terminar meu relacionamento, várias pontes para atravessar. O que eu fiz foi que eu falei com a Lama Caroline e eu comecei a fazer um mestrado de filosofia budista em casa. Então eu meio transformei minha casa num monastério. E eu tinha minhas práticas durante o dia inteiro, quase, práticas sentada, práticas de sadhana e esse curso de filosofia budista, que era umas 2, 3 horas por dia, que eu fazia os textos e escrevia e as pessoas e tinha que ler, aí tinha uma prova no final, um mestrado mesmo, pela Universidade de Sunderland. E depois disso eu fiz um outro curso de 2 anos pelo Instituto Lama Tsongkhapa, que fica na Itália. Para lá. Assim, o meu sonho era uma cabana para estudar e meditar o resto da vida, não precisava mais ver ninguém. Do Então jeito eu que você passei gosta muito no Nepal, quase que você achou uma caverna lá, se bobear, né? se bobear, sim. Mas o que eu estava mais interessada nessa época de estudo, vamos dizer, nesse início da jornada, que foram os primeiros, sei lá, 10 anos, era o, o, o caminho gradual, estudar a filosofia, aprender os mantras, as práticas, ser guiada por um mestre, bem uma vida monástica mesmo. Uhum. E chegou um momento que eu não estava mais recebendo dos meus mestres no Brasil o que realmente estava me interessando na época, que era me aprofundar no assunto da vacuidade e me Uhum. aprofundar na experiência da vacuidade. Uhum. Então eu comecei a sentir falta de ter níveis diferentes quase de estudos para algumas pessoas que querem estudar nesse outro nível, que já fizeram muito tempo de prática inicial e querem conversar sobre vacuidade de um jeito mais profundo, experiencial. E eu não estava recebendo isso. E eu comecei a procurar em outros lugares e comecei a achar. Uhum. Então, o budismo me deu esse respaldo, tipo essa raiz, esse tronco interno, assim, que atravessa o corpo inteiro, para eu poder ir para outras práticas que, que trabalham mais com a não dualidade, a vacuidade, mas sem perder a base e sem entrar numa coisa new age, sem pé em cabeça, ou só tipo, nada importa, somos todos um, você e eu somos igual, eu não preciso lavar a louça porque ela não existe. Que existe muito isso no mundo. Pior é que sim. Mas eu acho que isso é natural de quem leva a sério o seu próprio caminho, porque tem uma hora que você precisa dar uma respirada para desbitolar até, né? Porque parece que as coisas elas têm um momento que elas chegam num ponto que você precisa de um refresh mesmo. Precisa de um refresh. Eu até lembro o Lama Ganchen falando muitas vezes, ele falava para algumas pessoas, falava assim, para de estudar, vai no cinema, vai tomar uma cerveja com seu amigo, desencana, vai viajar com a sua família, vai brincar, vai curtir, abre a cabeça, porque tem uma hora que o quebra-cabeça, a engenharia de um caminho espiritual
especialmente no budismo Gelupa, que tem uma engenharia bem intensa e pode parecer truncada, você pode se perder lá dentro. Uhum. E ficar até distraído em achar que um caminho espiritual é aprender todas as partes dessa engenharia toda e decorar tudo e saber como fazer, mas realmente aí você está completamente viciado no sistema. Eu entendo perfeitamente. Se me tirarem daquele sistema, me colocarem no paraíso, Não sei como eu não funciona. ter o sistema, não vai ser um paraíso, porque eu vou estar com a mesma mente, tipo, eu preciso, eu não sei, eu não sou, quem sou eu? Porque também isso tem a ver com aquilo que a gente estava conversando, que a gente não, não gosta muito de aprofundar. O ser humano, em geral, tem uma certa dificuldade de se aprofundar, né? A gente fica na superfície, a gente não fica muito... É como se não tivesse paciência, né? O Chogyam Trungpa fala, o ser humano, por natureza, ele gosta de ficar no âmbito confortável. O aprendizado, ele acontece fora da área do conforto. Extremo desconforto já causa trauma. Então, é saber até onde a gente pode se stretch e ficar naquela... E a Pema Chodron fala muito sobre isso, de estar confortável com o desconforto, de permitir seu sistema nervoso ficar confortável no desconforto. E aí você vai esticando. E aí você vai esticando. Tipo, não vai jogar a pessoa sozinha numa cabana de meditação, no meio do nada, ou qualquer coisa, qualquer situação extrema para a gente, causa dor. Nós somos animais de carne Sim, mole, né? A sim. gente sente dor emocional, física. Especialmente, como você estava falando, mulheres, né? Que desde o começo dos tempos, especialmente mulheres. Por exemplo, tem uma pesquisa, né, feita pelo pessoal do Einstein, com o pessoal, com as mulheres da Natura, e que as mulheres, elas sentem mais estresse, porque elas são mais empáticas, né? Uhum. Eu acho Uhum. que não são só as mulheres. Eu, por exemplo, já tive cliente promotor de justiça que eu sabia quando ele tinha passado um dia onde a humanidade dele tinha sido tocada, né? De ele ter Uhum. que mandar para a cadeia uma pessoa que ele tinha uma certa compaixão e que mesmo Uhum. ele no cognitivo dele, sabendo o papel dele, uma pessoa extremamente racional, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na vida, eu percebia no corpo dele que tinha uma tristeza. E Sim. daí você ia ver o que tinha acontecido, né? Sempre tinha uma historinha que a pessoa fala, é a parte do meu trabalho, só que não. E muito dessa coisa que você falou da carne tem a ver com o feminino enquanto energia, né? Sim. Né? Sim. Nós estamos aqui, basicamente, aquilo que você falou, realmente, o budismo, ele tem uma característica um pouco masculina, porque ele é muito mente, e a mente é muito masculina, Bem né? masculina, extremamente masculino o budismo. E eu acho até que por isso que a prática da compaixão é tão importante, né? Para Uhum. o próprio budismo, né? O entendimento da equanimidade, da prática da compaixão, e porque a verdade é que a vida, né, ela se constrói mesmo através do feminino. Uhum. Eu brinco com as pessoas que é que nem você ter um programa, né, Uhum. e sem uma máquina para, tipo, uma máquina 3D. Se você não tem a máquina 3D, não adianta ter a informação, não tem como sair, né? Não tem como materializar. É como se Uhum. fossem necessárias as duas coisas, né? E óbvio que a parte que é mais física, ela sente mais, né? A gente, essa coisa da carne, né? Essa coisa que é material, que é o feminino da nossa existência, né? É, É o feminino da é. nossa existência. Ele Uhum. sofre mais. Mas voltando, você estava falando dessa coisa de se aprofundar, e como é que você foi encontrando todo esse feminino dentro de você, nesse teu processo?
Eu acho que foi de uma forma... Teve muito a ver com relacionamento também, relacionamentos. Mudança de relacionamentos, sendo mais vista dentro de um relacionamento, mais apreciada. Eu acho que para mulheres um grande portal é através do outro, da outra pessoa, né? Ter um espelho positivo, feminino, foi algo muito importante para mim. E eu acho que também, para entrar assim na parte mais cósmica, eu tive uma grande mudança na minha vida e energeticamente bem no final de 2012, em fevereiro de 2013. Foi um momento que mudou muita coisa para mim, eu sentia no meu corpo. Eu estava até na Amazônia, fazendo uma viagem pela Amazônia, dormindo em rede, com a Lama Caroline, ela também estava lá. E eu comecei a sentir que meus chakras, eles estavam palpitando que nem um coração. Bom, 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 bom. Todos. Dom, 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 dom. Especialmente o plexo solar. Conectou E com eu a ouvia os... floresta. Não sei, alguma coisa. Chegou a hora do meu corpo acordar de algum outro jeito. Foi isso. E eu sentia e eu ouvia esse som. Minha energia estava muito alta. Eu tentava explicar para a Lama Caroline, estava falando que eu estava sentindo esses sons, esse palpitar dentro do meu corpo, no canal central, sem parar. Esse foi um momento que mudou muito, mas também foi um momento que eu terminei um relacionamento, foi um momento que minha vida dança. Deu uma Congelou. travadinha, Está aí? volta. Voltou. Voltou, mas pode voltar. Voltou. Foi um momento. Eu mudei de relacionamento, comecei a mudar de vida, tive que sair da minha casa, ou seja, foi um grande gap na minha vida, um buraco positivo, que eu acho que meu sistema todo fez assim. E mesmo que foi um momento difícil, que é um momento difícil, momentos de grandes mudanças, foi uma hora que eu came alive, né? Eu comecei mais vida entrou dentro de mim. E eu acho que eu estava precisando disso. E esse foi um momento que eu senti o feminino muito mais presente. Assim, entrou. Pum. E como é que você sentiu isso? Eu lembro que, inclusive, eu acho que foi quando você voltou a pintar, né? Não, na época eu não estava pintando, na época eu estava fazendo música. Eu voltei a pintar faz uns 5 anos agora, 4, 5 anos. É mais recente. Mas o que É. você chama isso do feminino entrar em você? Eu senti como mais presente, mais aterrada, mais consciente do mundo externo e de eu mesma dentro do mundo. Teve um casamento entre o mundo externo e minha experiência pessoal que começou e ainda continua, né? Um relaxamento muito grande e eu acho que junto com isso eu perdi várias ansiedades também. O que a gente estava conversando antes, esse negócio de segurar, ter que segurar, não poder soltar Que tipo de não, ansiedade? Você lembra? sim, ansiedades de não poder relaxar, de não De poder ter se que ser alguma espalhar. coisa? Tipo, de ter que ser, de ter que cumprir um papel, de ter que... Talvez você relaxou uma ansiedade que pode até ser vista como masculino, que é eu preciso, Dominador, controlador.
preciso fazer isso para chegar nesse lugar, esses são os passos que eu tenho que tomar, e se eu não fizer todos esses passos, não vai acontecer, então tira tudo da frente que eu preciso só fazer isso. Meninas, olha só que beleza, isso que eu chamo de relaxamento. E a gente correndo atrás do sucesso do jeito masculino. Pay attention. Total. A gente tem Mas várias dicotomias, várias coisas que a gente precisa prestar atenção. sim, sim. Eu acho que eu descreveria a palavra principal seria um relaxamento. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção e faz todo sentido, né? Eu acho que o feminino ele tem tudo a ver com essa coisa de aterramento. Tem tudo a ver com aterramento. Tem tudo a ver com aterramento, é muito grounded, é muito earthy, e é muito perfumado também, e é muito forte. E eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, porque não é meu foco, né? Eu conheço mulheres muito mais preparadas para explicar a experiência disso em palavras melhores, né? Mas é super aterrado. E você também comentou que uma coisa importante para você foi essa questão de você ter apreciação, o espelhamento de um feminino bacana, né? Sim, Porque você tem companheiras mulheres, né? Você tem uma companheira mulher hoje naquela, né? sim. E para uma mulher que tem um companheiro homem, como é que você acha que ele poderia fazer isso? O que se... Puxa, Você entendeu o que eu quis dizer, né? entendi. Ai. Isso poderia acontecer com as mulheres em geral, independente de ser companheiros, né? Por que você acha que isso não acontece? O que? Esse contato com o feminino? Esse espelhamento, essa apreciação, sabe? Esse amor de fato, né? Essa coisa Eu que... acho que depende da cultura. Depende do karma, das pessoas se encontrarem, depende do que a gente veio aqui e quer aprender e os partners que a gente atrai para a gente poder aprender, porque para mim, hoje em dia, relacionamento praticamente é completamente resolução de traumas. Na verdade, a vida é resolução de trauma, né? É onde A a gente vida mas evolui. o relacionamento você está num espelhamento É. constante, constante. Família, família e É, relacionamento. Na verdade, o que é. você fugiu da família, você vai achar no relacionamento. Não tem jeito. Com certeza, mais ainda, né? Mais ainda. Mas, por exemplo, tem muitos homens conscientes, muitos homens acordados, conectados com o feminino. A gente está, nós como uma sociedade, especialmente aqui nos Estados Unidos, mudando a linguagem, como a gente se refere a mulheres, como a gente se refere a seres humanos, como a gente se refere ele, ela, Essa coisa de gênero, né? Não gênero. não gênero, tudo isso demonstra uma abertura de mente muito ampla e que aconteceu muito rápido. Então, isso é feminino, de allowing o novo para entrar, isso é um útero enorme, cabe tudo, né? É uma água, cabe tudo. Você é assim, você é assim. A gente está construindo um respeito pelo outro ser humano que é muito lindo. E isso inclui o feminino, e isso vai mudar Sim. tudo. Por exemplo, hoje você não pode, é que nem no carnaval, não pode beijar a menina com força, não pode pegar na bunda dela. Se ela tá topless, o peito dela não é para você. Se ela tá beijando a namorada dela, não é para você, cara. Se meter no meio, não é para você. Então, acho que o homem está aprendendo, porque ele aprendeu dessa outra forma, que era tudo para ele. E as mulheres são para mim, o feminino é para mim, o corpo feminino é para mim ter. E É o masculino objetificado, né? objetificado, e quanto mais mulheres... Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, aqui, o Dan, que ele é um grande amigo, ele é jovem, tem 24 anos, e ele é bem masculino. Ele é um protótipo do homem. E ele vai em curso, chama... Ele vai em reuniões de homens, e os homens falam sobre seus sentimentos, emoções, compartilham o que eles estão pensando. E é um grupo de caras mais jovens que está tentando se sensibilizar ao mesmo tempo de habitar um corpo
uber masculino. E o Dan fala, a gente conversa, ele fala para mim, eu vejo todas as mulheres, eu quero transar com todas as mulheres. Se eu tô com uma menina e a amiga dela chega, eu falo, puta, agora eu quero transar com a amiga dela. Como é que eu faço? Adoro a sinceridade. Ele fala assim, eu sinto que a minha missão no mundo é engravidar todas as mulheres. Porque, na verdade, o primordial masculino, o que a gente esquece, né? E eu acho que isso nos torna um pouco mais ignorantes, é que nós somos metade animais, né? Sim. E daí a gente esquece dos instintos, dos humores, assim, dessa coisa da luta e fuga mesmo, né? Da necessidade da sobrevivência, e acho que vai resolver tudo aqui, né? A mente Sim. agora controla tudo, resolve tudo. E Uhum. acaba que a gente dá um tiro no pé, porque a gente perde a nossa sensibilidade, essa sensibilidade, por exemplo, que os animais na floresta têm, que sabem que vai vir um incêndio, e você vê aquela revoada de pássaros, os animais todos correndo, eles não sabem nem por que estão correndo, mas eles estão correndo, quer dizer, eles sabem. E a gente não tem mais isso, Sim. né? Que é uma Sim. sensibilidade que nós temos, né? De sentir, né? Que não é só... no fundo, eu tenho um amigo que ele falou que deveriam existir locais onde os homens pudessem exercer a virilidade deles, sabe? Locais que eles pudessem competir, lutar, sabe? De uma maneira saudável, porque senão isso vira uma bomba relógio dentro do homem. E daí o cara, por falta de ter Sim. lugar para fazer isso, ele vai querer engravidar todas as mulheres, né? Que é... né? Afinal de contas, eu estou com excesso de energia, né? Tem até aquela brincadeira que diz que as mulheres japonesas que eram sábias quando faziam aqueles escaldapé nos homens e massagem na cabeça quando eles chegavam em casa, porque era como se tivesse uma sabedoria que fala assim, esse cara pensa demais, eu preciso botar essa energia para o pé, né? Agora, Sim. tem um lado que eu acho muito difícil encontrar no dia a dia um feminino para a gente se espelhar, né? Porque é como se a gente precisasse construir. Eu lembro uns anos atrás, eu comentei com isso e também é uma visão minha, talvez, né? Provavelmente, claro que é uma visão minha. Eu estava conversando um tempo atrás, há uns anos atrás, com um amigo, ele falou, nossa, eu vejo tantos exemplos maravilhosos de feminino, e o que me preocupa um pouco, porque eu acho que o exemplo de feminino para um homem é mãe também, né? Sim. Né? Tem um espelhamento muito grande, né, do que eu acho que é uma mulher bacana para um homem, que é a mãe, que também não acho que seja isso, né? Porque eu lembro que eu tive uma visão uma vez, quando eu estava meio meditando nessa questão do feminino, e você falou da floresta, né, você estava na Amazônia, e tinha bem a ver com isso, tipo, a natureza, que é muita representação do feminino, né, mas uma forma que a gente consiga tangibilizar, ele não pede permissão, ele acontece, né? A raiz ela não pede permissão para crescer, a folha não pede permissão para cair, a morte e a vida ela acontece absolutamente sem permissão, ela vai rolando, né? E da mesma forma que ela é uma maneira muito selvagem, é uma forma muito natural, exatamente isso. É muito natural, né? Ela tem uma certa violência, mas ao mesmo tempo com uma certa suavidade da própria natureza, né? Sim. E lá especificamente no centro de Dharma, que tem as práticas de meio ambiente, depois eu deixo aqui nos links para o pessoal que quiser conhecer um pouco mais, e lá a gente tem a questão dos elementos puros, né, também, que existem. Você acha que esse contato com os elementos puros ressoaram com você no momento que você já estava com seus elementos mais purificados e deu um match assim, é isso?
Eu acho, a Amazônia é um lugar extremamente feminino, é um dos lugares mais lindos que eu já fui no mundo. Eu já fui, viajei muito. A calma e o abraço que a Amazônia te dá, e estar viajando no Rio durante mais de uma semana teve um efeito profundo, porque a gente é um só, a gente nessa vida está espelhando como mulher, como homem, a gente é uma coisa só. Eu acho que a mulher recebendo essa permissão de estar aqui, eu moro aqui, e tudo bem, Não, isso é muito tudo bem, sério. Isso é muito sério. é Você muito imagina, sério. se a gente acha que não tem permissão, porque realmente, É, quantas e quantas histórias a gente conhece onde as mulheres não são permitidas a falar, onde as mulheres não são permitidas a entrar. uhum, Quantas, né? Então, isso também impregna, e isso vem das culturas muito antigas, né? sim, Por quê? Por causa desta coisa que as mulheres distraem os homens com a sua beleza, sim, né? E aí é por isso mesmo. Então, quer dizer, se a gente acha que não tem permissão para estar aqui, não tem esse grounded que você falou, esse aterramento, eu estou uhum. aqui, imagina o merecimento. Sim, imagine merecimento. É. Uma das coisas que me incomodava muito, uma história que alguém contou no budismo, é que a mulher, quando ela estava menstruada, as monjas, quando No budismo em também tem essa monastérios história de. públicos. Travou? No budismo também tem essa história dos períodos cíclicos? Eu não sabia. Também, as mulheres não podiam entrar em lugares sagrados, porque senão os homens iam ficar cheios de tesão e eles não iam se controlar e eles iam quebrar os votos deles. Coitados. Mas, assim, é uma coisa muito louca isso, né? Por quê? Porque os homens, como disse o seu amigo, têm esse instinto de proliferar sua semente. A culpa é das mulheres, né? Isso que Sim, é o exatamente. louco. Mas qual é o instinto da mulher, então? Né? A gente nem sabe direito qual. Fora o de cuidar dos filhos, de amamentar, de cuidar da família, amar e compaixão. Eu costumo dizer que, para mim, a energia feminina nutre e a masculina protege. Então, para Uhum, mim, né, dentro do que eu tenho mergulhado muito menos de ler, li nada sobre o assunto nunca na vida, para falar bem a verdade, se eu devo ter lido um ou outro artigo ou visto algumas TEDs, aliás, de todas as TEDs ligadas ao feminino, já tiveram TEDs assim inteiros sobre o feminino. Eu gostei de uma palestra até hoje que eu falei, opa, aqui tem, né? Aqui eu estou me sentindo representada. E não, claro, tem um monte de questões de mulheres incríveis, não é isso. uhum, Mas, para mim, o que fica muito a mulher, ela nutre, ela ajuda uhum, a dar forma, ela faz a manifestação, por isso que ela tem que ser grounded. Não quer dizer uhum, que ela não tenha que usar a cabeça, gente. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Né? Inclusive, até porque uhum, tem duas mulheres aqui que estudam pra caramba, são duas cabeçudas, né? Usam a mente muito. Mas isso não quer uhum, dizer que a gente consegue manifestar assim, né? esse aterramento, muitas vezes. Né? E eu uhum. tenho agora pensado bastante o que é esse nutrir, sabe? Que é o Aham, cuidar, né? Que é uhum, o acolher, é um nutrir mesmo, né? Sabe aquela coisa bem básica que a gente ouve quando a gente é pequenininho? Ah, se você quiser que uhum, alguma planta nasça, você tem que ir lá, você tem que plantar, você tem que regar, você tem que esperar, entendeu? Daí aquela florzinha vai nascer, é uma coisa meio por uhum. aí, sabe? Né? Ela ajuda a manter a É, vida, cuidado. né? É, é, Sim. é, ela vai cuidar dos ciclos, ela vai saber a hora da poda, né? Quer dizer, modo de falar, né? Porque todos nós temos uma porção feminina e todos nós temos uma porção masculina. E eu acredito até que tenham mulheres mesmo que têm uma porção, uma energia mais masculina, né? E a gente percebe isso, por exemplo, na astrologia,
né? Uhum. Que ela tem influências maiores com determinados astros, planetas, e tem, assim, como tem homens que são mais femininos, né? Eu acho que essas características. Agora, sabe que eu adoro cinema, né? E eu sou meio que nem aquele monge que fica vendo as coisas, vendo budismo, ou fazendo análise, né? Uhum. E como eu não tenho grandes, boas referências, né? Que não sejam do feminino, porque eu também acho que tem muita coisa que está muito ligada a sacrifício, né? Quando a gente fala do feminino, boas referências, vem sempre aquelas figuras que você percebe que muitas vezes tem um sacrifício, uma coisa que você acha que é muito distante, né? Tipo, Madre Teresa e Lady Di. Uma sofreu pra caramba, a outra, entendeu, se dedicou a vida. São coisas muito distantes, né? Sim. Mas eu costumo citar quando eu gosto de assim, que eu falei, olha, aqui tem um feminino que eu não sei ser. Principalmente aquilo que você fala, eu não sei ser assim, né? Uhum. Eu não sei se você viu The Post com a Meryl Streep. Ela, para mim, ela faz um papel muito feminino. Qual Muito filme? o The Post, se não Ah, me engano, depois. né? E que Ah. ela é uma, né, uma dona de casa, como sempre foi, de um empresário bem-sucedido, Uhum. mas na hora que ela precisa ser ouvida, a hora que ela precisa colocar a opinião dela e tomar a decisão, que afinal ela vira a dona, ela toma com muita Sim, gentileza, né, com sim. muito cuidado, ela não perde a feminilidade dela, ela leva isso para a sala de reunião. Eu achei incrível, achei Sim, lindo, né? sim. Eu acho que a Maya Angelou, a poeta e ativista negra americana, que ainda está viva, é um grande exemplo do feminino. Eu acho até a Michelle Obama é um exemplo muito bom do feminino em escala para muitas pessoas verem. Eu concordo. Você sabe o que acontece? Tem uma parte minha que me é desconfiada de algumas coisas, sabe? Assim, do marketing da coisa. Mas eu Sim. concordo, assim, se eu for olhar, a Michelle é um bom exemplo. Tem alguns bons exemplos, sim, né? Uhum. A fundadora do Riverdale, é uma escola, eu não lembro se é Riverdale mesmo, mas na Índia, Uhum. uma mulher que ela não estava satisfeita com a educação, e ela Uhum. fala que justamente por ela não ser educadora, ela construiu a escola que ela construiu, né? Uhum. Que é também esse do grounding, né? Eu vou lá, eu estou preocupada com a nutrição das minhas crianças, né? Que também Uhum. educação é uma nutrição. E ela vai lá e faz, né? Mas eu acho que a gente tem bastante impregnação do modelo masculino de ação ainda, sabe? Sim. Isso vai mudando, a gente está aqui para mudar tudo, né? A gente está aqui para aprender o tempo todo. Então, é por isso que eu acho que esse The Post me chama bem a atenção. E um outro papel feminino que me chamou muita atenção foi dessa linha nova de Star Wars, que é aquela menina que é a Sim. herdeira de Jedi, Uhum. que ela, apesar de ser a heroína, né? E ela tem um parceiro que não é exatamente o perfil do Uhum. macho alfa, Uhum. ele, quando se coloca como homem, ela super respeita, ela não Sim. compete com ele, né? Uhum. E a gente tem uma questão hoje de competir muito com os homens, por causa desse lugar que você falou do nosso trauma, das meninas, das adolescentes, que ficaram muito bravas de serem simplesmente cobiçadas, como se fosse uma coisa. É. Eu acho que tem muito disso, sabia? Tem muito disso. Né? Então, trazer esse equilíbrio de volta, né? Essa doçura, né? O que fala, né? Sim. Trazer essa doçura, eu acho que
que seja real e que não seja uma coisa falsa, né? Que não é aquela hora que eu poso de Deus uma hora e outra hora eu tô, né, soltando chicote. Eu acho que é um tempo, né, que Que tem. também é válido, né? Hã? Também é válido, né? A gente tem todas as partes, a gente tem todos os arquétipos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente quer conhecer, isso é importante também, né? É. Uhum. Né? Que a gente tem essas duas coisas. E Sim. daí, como tudo na vida, se essa coisa ela aparecer, né, muito negativada, muito brava, daí vão ter que engolir também, né? Sim. Né? A gente tem todas as partes dentro da gente. Tem muitos homens, muitas mulheres em corpos de homens por aí, Tem. incorporando um feminino maravilhoso. Tem muitas mulheres com corpos de mulheres com homens dentro que são um masculino lindo de se ver, assim. Você maravilhoso de se ver. E eu acho que essas linhas estão começando a blur, está começando a ficar mais uma aquarela do que linhas fortes pintadas. Eu E isso concordo. consegue ver, isso aí é um resultado do trabalho que a gente vem fazendo como a raça humana. E Né? eu acho que tem uma questão importante aí, Rê, que é a gente parar de ter parâmetros muito estanques, né? Sim, o que é isso, o que é aquilo? Não tem mais isso, entendeu? Sabe? Eu acho que a gente sair das Sim. caixas, entender que quanto mais eu brinco, né, que aqui no Brasil, na questão da sexualidade, tem não sei quantos tipos de sexo, né, em termos Uhum. oficiais. Eu falo, Tem gente, quanto... LGBTIA+. não, LGBTQIA+. não, tem muito, tipo, tem 9, 10 tipos de coisa. Eu falo, cara, enquanto vocês quiserem colocar na caixinha, como se fosse alguém para estudar, vai Uhum. continuar aparecendo, que é justamente para parar com essa bobagem, né? Uhum. De querer classificar, de querer enquadrar, de querer. Não, sabe? Uhum. Quanto mais eu sinto que essa questão da aquarela que você falou, né? Sim. Quanto mais a gente quiser encaixotar, mais caixas vão ter. Mas eu acho que encaixotar faz parte da onde a gente está na nossa educação como ser humano. Pode ser. Então, a gente está bem na parte de, tá, este grupo de pessoas está num corpo de mulher, mas se sente homem. Alguns vão querer fazer cirurgia, outros não, outros uma parte da cirurgia, mas eles querem ser chamados assim, com esses pronomes. Eu acho que isso é muito importante, porque se a gente não pode pular, isso a gente viu muito claro aqui nos Estados Unidos com o movimento do Black Lives Matter, que polarizou o país com um grupo de pessoas falando All Lives Matter. Não é só os negros, somos todos um, somos todos a raça humana, todas as vidas importam, vamos passar essa área, vamos passar esse assunto do racismo. E outro grupo falando assim, não, Black Lives Matter, um homem negro não pode sair para fazer um jogging de noite que ele pode tomar um tiro na testa. Enquanto Polarizou, houverem polarizou. privilégios, eu Uhum. acredito que enquanto houverem privilégios, enquanto a gente realmente não tiver essa visão mais equânime, tem que se Uhum. defender, não tem o que fazer. Sim. Né? Agora, Mas é importante, eu acho que é importante dizer, sim, existe racismo, esse é o problema, e a gente vai olhar esse problema e vai conversar sobre esse problema e vai dar nome ao problema e todas as áreas do problema até isso não não existir exista mais. mais. Porque eu acho que a gente tem essa tendência, pessoalmente, eu tenho, de passar por cima sei lá, dificuldades ou coisas que são mais desconfortáveis para mim, de querer pular direto para uma resolução, ou soltar, ou pular direto para a vacuidade. E como um coletivo, nós também temos isso, de passar por cima. Falar, sim, isso não é bom, isso é ruim, racismo não é bom, é ruim, Pular mas etapas.
Mas vamos lá, que a gente já sabe que não é ruim, a gente já aprendeu a lição, então vamos lá, vamos para frente. Mas assim, não. Vamos ficar confortáveis com o desconforto até todo mundo estar bem confortável. É fantástico isso. Vamos ficar com desconforto. Especialmente pessoas brancas. Vamos, como é que é mesmo? Gostei disso. Vamos ficar confortáveis, não, desconfortáveis até todos ficarem confortáveis. Sim, especialmente Gostei. porque geralmente o problema não, geralmente o desejo de acelerar vem da nossa parte que se sente já resolvida nisso. Mas, por exemplo, com se eu tenho um trauma com homens, vamos dizer, e eu não quero resolver isso, isso vai sempre afetar meu relacionamento com homens, sempre. Não tem como não, né? Se eu resolver, vai mudar, vai pacificar esse relacionamento com homens que eu tenho. Então, isso está acontecendo na nossa sociedade mundial. Um grupo tem um problema com o outro. Até esse desconforto não for resolvido, e pode demorar 50 aeons, a gente tem que resolver. Esses são os problemas que a gente tem que resolver aqui. Senão, a gente nunca vai elevar para ser uma sociedade galáctica, por exemplo. Se a gente não consegue encontrar paz entre dualidades e polaridades de homem, mulher, branco, negro, Imagina trans, numa homem. galáxia a diversidade que tem, né? Imagina quando que a gente vai ser convidado a participar de um bairro galáctico onde existem inúmeras variações. De Nunca. tudo, né? De Nunca vai tudo. acontecer. Eu tenho uma imagem assim que para mim é muito engraçada, né? Tava com um grupo de amigas, na verdade foi meu primeiro dia de estudos budistas lá no Centro de Dharma, a gente foi almoçar e tinha uma pessoa fazendo astronomia, né? E ela estava comentando que a gente não conseguiria sobreviver em nenhum, né, dos planetas, pelo menos do nosso sistema. E eu só pensei, né, que o ser humano, não é à toa que ele achou que o Sol girava em torno da Terra, né? A gente acha que é o planeta que tem que se adaptar a gente, não a gente ao planeta. Sim. Tem, assim, realmente. Acelerar o trauma não é uma boa ideia. Eu já fiz isso comigo pessoalmente, de sentir traição e jealousy, Ciúmes. não, ciúmes, muito forte. E minha experiência foi que eu queria acelerar esse processo, eu queria estar ok com os acontecimentos. E eu me forcei a estar bem. Eu queria acelerar essa jornada, e essa jornada de cura não foi rápida, e não era rápida, e até perceber que ela não ia ser rápida, que ela ia tomar o tempo que ela precisasse, que foi 1 ano, 2 anos, total. Eu só me machucava tentando acelerar. Porque Isso é uma boa que você está falando, viu? É uma a gente boa. não evolui, a gente não evolui aí. O que está acontecendo é o ensinamento. Então, É para isso que a gente está aqui, na verdade, né? Não é para o resultado. não é para o resultado, é para o processo. E mesmo se a gente está em uma parte pequena do processo só a nossa vida inteira, isso já é o sucesso, isso já é o resultado total. Então, Rebeca, nossa, o tempo passou muito rápido. Uhum. E você tem alguma coisa que você queira falar para finalizar isso? Pensou em alguma coisa para finalizar essa questão dessa passagem da descoberta do nosso feminino? Alguma dica, algumas sensibilidades? Eu tô muito animada com o que me interessa mais é descobrir o que eu ainda não sei. Então, eu estou muito excited com descobrir e experienciar o que mais o feminino pode ser que eu não consigo imaginar e que o mundo em volta de mim não está me mostrando.
E eu acho que a gente está, na nossa vida, a gente vai ver isso, a gente vai ver uma transformação do feminino e do masculino que a gente não consegue imaginar agora. E tudo que a gente imaginava que era feminino e masculino vai parecer um Playmobil, uma brincadeira de Playmobil. É. Sonho com esse momento, e eu acho que se tem um lugar depois da Amazônia que é o ideal para viver um feminino, são nessas ilhas havaianas, né? Que elas têm Havaiana. muito desse feminino. Muito feminino. É. Então, Rê, podemos falar de vacuidade? Mais uma coisinha só? Pode, podemos. Mas está na lista que eu mandei para você, a vacuidade. Verdade. Só a vacuidade. Mas eu acho que... Por que que eu coloquei... Eu queria conversar sobre vacuidade com você, porque eu acho que você fez um caminho muito profundo nisso. Uhum. Não é uma coisa só teórica. Uhum. Acho que você fez realmente um caminho bem profundo. Então, se tem alguém que pode conversar sobre isso, é você. Mas, bom, gente, a gente vai ficando por aqui. E obrigada por terem ficado com a gente até agora. Obrigada, Rebeca. Linda. Obrigada, Cris. Só na Beijo. vacuidade. Beijo.